Voltando. Agora está gravando. Com relação às regras de interpretação, né, ter em mente que a principal regra, que é consenso geral em todas as denominações, é que a Escritura interpreta a Escritura. Regra geral, tá, irmão? Nós vamos ver as regras específicas daqui a pouco. O intérprete é a leitura diária das Escrituras. A Bíblia Sagrada é rica no seu valor e conteúdo. Há ensinamentos preciosos nesse livro. Ela é um verdadeiro depósito inesgotável de preceitos dos mais importantes para os seres humanos, tá? E aí a gente entra no capítulo 2. O capítulo 1 acaba sendo uma meia introdução, essa questão da hermenêutica. E o capítulo 2 é que vai tratar de alguns fatores. Um dos fatores da hermenêutica é a questão da aplicação do texto bíblico. O texto bíblico ele tem algumas aplicações em si. Fatores determinantes sobre a interpretação bíblica. O exercício de interpretar a Bíblia corretamente deve ser submetido a regras necessárias que facilitam o caminho do leitor. Cuidado quanto ao uso das aplicações. E aí ele fala, o exercício da interpretação se dá inicialmente com a compreensão do sentido real do texto, ou seja, o que ele fato quer dizer. Quando a gente tem de defender o dogma de uma denominação, a gente foge do sentido real do texto e não aplica conforme deve ser aplicado, levando em consideração o que realmente o fato quer dizer. Quando o texto diz não adulterarás, ele quer dizer que não pode adulterar realmente. Então, é isso que aquele texto ali de Êxodo capítulo 20 diz, quando fala do mandamento para não adulterar. Não é questão espiritual, não se aplica uma alegoria de imediato naquilo ali, tá? Compreender que tem o sentido estrito do texto e eu não posso fugir dele, tá? Eu não posso apagar ele para trazer um segundo sentido. O segundo sentido, terceiro sentido, uma alegoria, uma interpretação espiritual, ela não pode ter primazia sobre o sentido real do texto, sentido primário ali do texto, tá? Compreender esse tipo de coisa. E aí ele fala sobre a aplicação primária, tá? E aí eu vou pedir para os irmãos abrirem na página 102 do livro de vocês. Ele fala sobre aplicação primária, secundária e uma aplicação profética. A primária tratando a narrativa histórica, A secundária que pode ser aplicada a gente no dia de hoje e a profética pode haver algo futurista na questão do texto bíblico. Na página 102, no primeiro parágrafo, diz assim: a aplicação primária da Bíblia trata-se do significado histórico dos textos sagrados e se restringe ao momento da história em que o escritor escreveu o livro. Por exemplo, o Antigo Testamento foi escrito para o povo judeu e contém todo o código de instruções para a vida civil, moral, social e religiosa da nação judaica. Então, eu não posso ignorar isso que até o livro está abordando, que é a aplicação primária, ou seja, o destinatário original, do texto, para que o porquê do texto ser escrito, a situação, o contexto daquele texto no qual foi produzido, as informações que aquela pessoa que estava produzindo, as informações que ela tinha naquele momento, porque às vezes eu tenho um texto, está sendo produzido o texto hoje, mas o texto está falando de 200 anos atrás. Então, por relatos históricos acontece isso. Tanto que o livro de Samuel, o livro de Crônicas foram escritos em momentos diferentes, o livro dos reis. Então, compreender isso. O momento no qual também foi escrito, ele deve ser considerado.
Então, a questão histórica do texto deve ser considerada. O Antigo Testamento foi escrito no contexto de uma cultura judaica, escrito para o povo judeu, considerando o dia a dia do povo judeu naquela época da qual o texto está fazendo menção, e não começar a querer imaginar coisas dentro da Bíblia, tá? Senão a gente acaba errando muito. Aquilo que se trata de fato histórico, ele tem que ser observado com uma certa literalidade dentro da sua época, tá? Buscar não fazer anacronismo, tá, irmãos? Não trazer para o tempo de hoje o texto daquela época, porque senão vai interpretar da maneira errada. Você tem que extrair o princípio para trazer para o dia de hoje. Aí vem a questão da aplicação secundária. Lá embaixo, né, no segundo parágrafo do tópico 2.1.2, diz assim: a segunda aplicação refere-se a todos os períodos da história, desde quando as escrituras foram escritas. No parágrafo anterior, diz claro aqui, ó, elas têm as escrituras. Vai acabar em 10 minutos, aí eu mando o segundo link. Aí fala que as escrituras têm seu significado histórico, seu conteúdo abrange, apesar das escrituras terem seu significado histórico, seu conteúdo abrange todas as épocas. Aí vem, ele menciona textos aí que falam do valor eterno da palavra de Deus. Mas aí eu não posso pegar o texto fora do contexto, eu preciso examinar o texto dentro do contexto dele para extrair dele um princípio, que foi buscado por Deus ao determinar algo através daquela palavra naquele momento, para que eu possa aplicar no dia de hoje, tá? E na página 103 fala sobre aplicação profética, onde diz assim: as escrituras não contêm apenas uma aplicação primária, que é o sentido histórico do texto. Uma aplicação secundária, que trata do significado prático do texto para a vida atual, mas também uma aplicação profética que se refere à realidade futura. Em algumas situações, o texto abrange as 3 aplicações. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem igreja que acha que tudo no texto bíblico é profético. E não é assim que funciona, tá, irmãos? Aí você, para fazer de toda a Bíblia algo profético, é ver tipologia até em vírgula. E aí se aproxima muito da questão da gematria e uma prática até da cabala, aí, uma ramificação da cabala, ou cabalá, né? Então, toma muito cuidado com essa aplicação profética. Aliás, eu digo que ela deve ser evitada, tá, irmãos? Essa questão da aplicação profética deve ser evitada, porque tem gente vendo dragão na rua quando lê Apocalipse. Então, não pode ser dessa maneira. Tá? Fugir dessa... Evitar ao máximo. Não que o texto bíblico não seja profético em algumas situações, mas tomar muito cuidado quando interpretar as escrituras, querer fazer essa aplicação profética em qualquer texto. Nem todos os textos são proféticos. Daí vem estilos literários, tá, irmãos? E nós vimos um pouco sobre questão de estilo literário. Existem livros proféticos, existem livros históricos. É um perigo você buscar num livro histórico uma profecia, tá? Isso é perigoso. Tem que ver se naquele momento, no livro histórico, naquele texto do livro histórico, realmente está tratando de uma situação profética. Porque aí você tem livro histórico com situações proféticas dentro dele. Tá? Você tem ali em Deuteronômio, que é um livro faz parte da Torá, do Pentateuco, é um livro que trata de instruções, né? E onde Moisés fala de uma profecia que surgiria no meio do povo alguém semelhante a ele e o povo deveria ouvi-lo. Se eu não me engano, está em Deuteronômio 18 ou 19, agora eu não lembro. Tá? E ali era um relato histórico acerca de uma profecia, e aí a questão é quando se cumpriu essa profecia. Se cumpriu em Josué, né? Se cumpriu em Jesus, aí cada um vai entender de uma forma. Tá? Foi uma profecia ali,
Será que aquela profecia tem aplicação profética para agora? Pode ser que tenha, pode ser que não. Tá, irmãos? Entender dessa forma, nem tudo você deve aplicar, fazer essa aplicação profética ao texto bíblico. Tá? Corre um grande risco de incorrer errado. Tem gente que vê noticiário e já fala, olha, está se cumprindo isso, está escrito na Bíblia aquilo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Tem um sujeito chamado Mateus Lima no YouTube, até a placa do YouTube ele tem. Cuidado com esse sujeito. É um sensacionalista, né, em que ele, tudo que é notícia que sai, ele já coloca ali, faz seu vídeo e faz um alarde em cima daquilo e tomar muito cuidado, tá? Com certeza ele nunca fez, aprendeu com alguém acerca das interpretações bíblicas. E o que aprendeu, aprendeu errado. Mas tem gente que vê, tem um colega que vê e acredita em tudo que ele fala. Mas vamos lá. Aí a regra fundamental de hermenêutica, sua aplicação, a principal regra da hermenêutica é simples e prática. No entanto, fundamental para a interpretação das Sagradas Escrituras. É aquilo que a gente falou, que as Escrituras interpretam as Escrituras. E aí, ele no livro até menciona sobre os perigos da falta de uso da regra fundamental, né? Aí é a questão do pegar textos isolados e querer entender o texto a seu bel prazer, né? E os benefícios do uso da regra fundamental que você vai extrair do texto o mais próximo do que ele pode ser compreendido. Aí vem a primeira, segunda regra de aplicação, regra formal da hermenêutica e sua aplicação. E aí, irmãos, eu peço que os irmãos abram na página 113. 113? Não, primeiro e segundo, né? 113, não. 107. Página 107. Está aí no item 3.1. A primeira regra formal da hermenêutica é a seguinte: enquanto for possível, devemos tomar as palavras e trechos bíblicos no seu sentido comum e popular. Como é que a gente entende isso, irmão? Compreender que, por exemplo, as epístolas de Paulo. Eu não posso achar que as epístolas de Paulo queriam tratar de predestinação ou de livre-arbítrio naquilo que ele escreve. Ele não estava tendo a preocupação de fazer tratado teológico acerca de soteriologia, né? Salvo ali em Romanos, que ele aborda um pouco mais a fundo essa questão. Mas Paulo ele queria ali atingir um destinatário que compreenderia aquilo que ele estava escrevendo. Um primeiro destinatário. Não pode achar, por exemplo, os irmãos abram aí em 1 Timóteo, capítulo 2. Que diz no versículo... 1 Timóteo 2, qual? Versículo 3. 3 e 4, no caso. Que diz assim: porque isto é bom e agradável a Deus, e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. As pessoas leem esse texto aqui, começam a entrar naquele debate de soteriologia, né? Tá vendo? Deus quer que todo mundo se salve. Aí o calvinista fala assim, não, todos que diz aí não são todos, mas são os eleitos. Paulo, quando escreveu isso, ele não queria tratar desse assunto. Ele estava escrevendo para Timóteo, falando acerca de que Deus queria atingir o máximo de pessoas possíveis. Essa era a intenção de Paulo quando estava falando com Timóteo, que Timóteo deveria entender daquele jeito. Por isso que ele estava instruindo Timóteo daquela maneira. Assim como Paulo, ele testemunhou diante do rei Agripa II, né, do Herodes Agripa II,
E Herodes Agripa virou para ele e perguntou: você quer me persuadir? Aí Paulo ele falou: não somente ao senhor, rei, mas todos quantos me ouvem. Ou seja, é disso que o texto ali está tratando. Paulo querendo atingir o máximo de pessoas possíveis. E assim ele fala com Timóteo: Deus ele quer atingir todo mundo. Ali não está tratando de questão soterológica. Deus quer salvar todo mundo, né? Quer que todos se salvem? Sim, todos se salvem. Mas o que está falando ali é acerca de atingir as pessoas. Aí está falando de reis, de tudo quanto é espécie de pessoa. Não está falando acerca de um tratado soterológico, embora fale ali sobre Deus querer que se salve, de salvação. Paulo ele não tinha intenção alguma ali de falar de soterologia, né? Se Deus predestina, se o homem tem livre-arbítrio, não era a intenção de Paulo. Então, quando eu começo a querer entrar nas questões teológicas, né, e vou defender um dogma, eu tenho um problema, porque Paulo não teve essa preocupação quando estudou, quando escreveu. Da mesma forma, foi o que nós falamos na aula passada, que foi presencial.